Hoje falaremos para você, eu e meu mano Diogo Círico, falaremos para você a respeito de 3 erros que fazem com que você não tenha o desenvolvimento adequado na musculatura da dorsal, no grande dorsal, o latíssimo do dorso e também todos os outros músculos que fazem parte aqui da nossa dorsal. É importante que você entenda que movimento articular faz toda a diferença aqui. Então, por isso que nós vamos enfatizar aqui em 3 exercícios os movimentos para que você veja como potencializar o seu treino e não perder nem tempo, né, Diogão? É isso aí. E nem energia. Sabe o que eu vejo as pessoas perderem tempo, Ciro? Quando normaliza a execução do movimento, mas não normaliza dentro de uma situação adequada. Tipo, eu tenho que fazer exercício, beleza. Fichinha, outro exercício. Então é o seguinte, nós temos uma capacidade muito fantástica que é de reconhecimento de espaço. Isso chama-se propriocepção ou autocepção. Como nós nos reconhecemos no espaço que nós ocupamos e nos movimentos que nós realizamos. Então, o indivíduo que treina prestando atenção naquilo que está fazendo, ele consegue desenvolver a autocepção e com isso ele consegue recrutar melhor fibra muscular. Presta atenção nas dicas do Ciro, porque isso é fundamental para desenvolvimento muscular. Uma coisa é você puxar ferro, uma coisa é você levantar peso, outra coisa é você treinar. Treinamento é muito diferente de atividade física. Então presta atenção no quem está falando aqui, ó, que aqui sabe. É isso, a autocepção e a propriocepção. Então você tendo a conexão dos dois, vai fazer com que você potencialize. E principalmente, né, Diogão, costas. Brasileiro não sabe treinar costas. Brasileiro perde campeonato no fisiculturismo para os gringos, porque não? Sim, costas nós não conseguimos observar. Nós não temos um espelho para conseguirmos ver. Aqui é fácil eu ver meu bíceps contraindo, peitoral. Eu me sinto mais motivado, né? Me sinto com o ego mais inflado porque eu tô vendo, né? Costas não. Então costas entra sem... Todos os músculos são dessa maneira que o Diogo falou. Auto e propriocepção. E outra coisa. Costas, muito mais. Como costas acaba fazendo o recrutamento de outros músculos na execução do exercício, é muito fácil o indivíduo conseguir aumentar a carga e achar que está evoluindo. Eu aumentei a carga no aparelho, estou conseguindo pegar mais peso, então eu estou evoluindo. Na verdade, o cara está conseguindo evoluir carga, mas ele está fazendo o exercício errado. Como consequência, não recruta a fibra muscular da forma correta, não tem desenvolvimento. Enche de carga, trabalha mais o bíceps, braquiorradial, flexores do punho, extensores do punho por conta da puxada. Costas mesmo, está deixando a desejar. Mas vamos mostrar ao pessoal como é que faz. Primeiro exercício, puxada na frente. Mostrar como é que faz ou como é que primeiro deve exercício, fazer? Puxada na nuca. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Se você puxar na frente, Diogão, puxa na frente. Se vocês puxarem na frente ou puxar na nuca, tá? Vem cá. Deu. A literatura e a ciência mostra que praticamente não tem diferença em ativação. Porém, articularmente, quando nós puxamos na nuca, nós estamos forçando demais, inadequadamente, a articulação do ombro. Então, é mais confortável para o nosso ombro e a mais longo prazo, a tendência é que nós não tenhamos nenhum problema na articulação do ombro. Então, eu aconselho, eu gosto, porque há 30 anos que eu faço musculação, eu sempre puxei na nuca, porque foi dessa maneira que eu aprendi, e o meu ombro sempre esteve numa boa. Mas eu não aconselho que ninguém faça. Por que eu estou falando que eu faço, Diogão? Porque aí os caras me vêm treinando e falam, mas você faz atrás. Sim, mas não faça. Como se faz corretamente essa puxada na frente, Diogão? Reparem, sempre ativação da escápula, como o Diogo fez, né? Olha só. Primeiro é a escápula, não é o cotovelo. Ó, agora ele usa o cotovelo. Cotovelos vêm para baixo. A força para trabalhar o latíssimo do dorso é para baixo e não para trás. Agora, como faz errado isso aí, Diogão? Olha só, ele puxando o cotovelo mais para trás, lança o cotovelo para trás, deita um pouquinho mais para trás você, e ó, os cotovelos dele vêm para trás, ó, repara, ó, vem para trás. Ele está exercendo uma força diagonal. Agora vamos acertar. Encaixou, ativou a escápula, cotovelo para baixo. Então não faça errado esse exercício. Não faça errado. Cotovelos para baixo, não para trás na puxada. Então execute o movimento com cotovelos apontados para baixo. Não com a rotação do ombro,
e fazendo a puxada para trás. Ative a escápula antes de utilizar o cotovelo para puxada para fazer a extensão do ombro. Então, cotovelos para baixo e movimento escapular aqui para que nós possamos aproveitar. Segundo exercício, onde nós fazemos errado e não potencializamos as nossas dorsais, é a puxada na frente na posição supinada, com as mãos voltadas para nós, tá? O Diogo vai fazer um movimento. Diogão, movimento errado. Vamos lá. Puxada, ó. Ele tá puxando o peso aqui, fazendo aqui a extensão. Ele tá fazendo a extensão do ombro, ok. Flexionando o cotovelo e fazendo a puxada aqui, ó. O que acontece muito? O pessoal se encolhe. Repara como ele tá encolhido, escápula encolhida, tudo fechado, puxando abaixo do queixo. Agora vamos acertar esse movimento, Diogão. Repara. Ele ativou a escápula só nos ombros, ó. Sobe e desce. Isso. Só aqui. Ativou. E agora ele vai executar a puxada. Olha que diferença, tá? Subiu e voltou. Ativou e puxou. Muitas pessoas trazem só até aqui por conta da sobrecarga para trabalhar no ego do peso, não estende o cotovelo e faz um movimento curtinho aqui, ó. Puxa e volta. Quando não, tem o movimento do tronco também, né, Diogão? Isso, ó o movimento, para poder trabalhar um monte de carga. Parou? Certinho agora, corrige o movimento. Olha o professor fazendo do movimento correto. Escápula, aqui ó, escápula, extensão e puxada. Perfeito o movimento. Uma outra coisa que eu indico a vocês, evitem sempre usar aqui a pinça, o dedão como pinça, tá? Pessoas com predisposição a ter problemas aqui no túnel do carpo do metacarpo, utilizando a pinça aqui, pode ter uma propensão e futuramente a longo prazo, por ficar utilizando esse movimento aqui, ter esse problema aqui no túnel do carpo do metacarpo, que acontece comumente em mulheres e em nós homens também. Então, todo exercício que vocês puderem fazer com o dedão paralelo a um indicador, que não traga riscos a você, como por exemplo, no supino você não deve fazer. O supino nós temos que deixar o dedão aqui, porque temos o risco do peso cair em cima de nós, se deixarmos ele somente apoiado. Então, no supino devemos fazer e não tem a força, né? Porque na puxada a gente executa o dedão, a pinça do dedão para puxar. No supino é só apoio. Então, os exercícios que não trazem risco para nós, devemos deixar os dedos sempre paralelos. Roscas, tríceps, puxadas, sempre. Ah, professor, mas aqui na puxada, se eu deixo paralelo, começa a escorregar por conta do tempo das contrações, né? Começa a escorregar, a barra vai escorregando por conta do peso, do tempo de contração. Ok, utiliza um strap. Nós vamos mostrar depois o strap. Utiliza o strap. E aí você fica mais fixo sem utilizar esse dedão, fazendo a força aqui, tá? No nosso punho, nos flexores do punho aqui, prejudicando, podendo ter uma tendinite, etc. Certo? É isso aí. O que o senhor quer acrescentar? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Mas não era isso que ele ia acrescentar, não, porque ainda tem mais vídeo da remada curvada. Eu queria só saber se o senhor quer acrescentar alguma coisa na puxada frontal. Não, é que eu queria que você terminasse mesmo, porque eu tô cansado. Você já me colocou pra fazer exercício faz muita vez. Que mentiroso. Então agora, vamos para o terceiro exercício. Bora! Terceiro erro que acontece muito é aqui na remada curvada, né? As pessoas utilizam hoje estantes, fazem com o tronco mais em 45 graus, etc. Mas esse exercício sempre foi desenvolvido aqui, ó, num banco plano, com a coluna retinha, fazendo movimento. Pode-se fazer na estante? Pode. Pode fazer com 45 graus? Pode, não tem problema. Mas nós vamos mostrar aqui a maneira clássica de se fazer, certo? Tem um problema. Manda, tem um problema. manda. Hoje em dia você tem que entender uma coisa que se chama senso de coletividade. Você pegar, filma, depois ele pode filmar. Pode, fica à vontade. Filma lá. Imagina um indivíduo fazendo esse exercício lá, apoiando lá nos halteres. Ele vai atrapalhar pelo menos umas 50 pessoas. Então você que é iniciante, você tem que saber o seguinte, o espaço, ele é compartilhado. Faça seu exercício, mas procura não invadir muito o espaço do outro, nem atrapalhar as outras pessoas, né? Senso de coletividade. É isso. Então vamos mostrar aqui, ó, excesso de sobrecarga numa remada curvada. Tá pesado isso aqui, mas eu quero impressionar a gatinha. Isso, vai lá. Ó o movimento. Ele tá fazendo todo o tronco, utilizando muito peso, sem capacidade de tempo de contração, movimento elástico pra caramba. Esse é um erro que acontece muito. Excesso de sobrecarga, trabalhando articulação do quadril, até mesmo do tornozelo, fazendo a ponta do pé, não pararam. Tornozelo, quadril, ombro, tudo errado. Por quê? Excesso de sobrecarga, como ele falou, quero impressionar a gatinha, quero impressionar o pessoal na academia que eu sou fortão. Lembrem-se, hipertrofia é a arte de você contrair músculos, não de deslocar pesos, embora você desloque, tá bom? Então é fundamental
a capacidade de contração muscular. Diogão, segundo erro que acontece muito nesse exercício, postural. Olha as costas do Diogo. Tá parecendo, como ele mesmo disse, remada camelo. Não é a remada... Olha aqui, ó. Totalmente torto. Ó, repara. Tá? Totalmente torto. Soltou. Então, é importante que você esteja alinhado, com a coluna alinhada, com a postura correta para executar qualquer movimento na musculação, principalmente aqui nos dorsais. Agora eu vou diminuir o peso, porque o ego, nós vamos deixar o ego de lado, né? Vamos deixar o ego de lado. Sai ego. Sai ego. Vamos pegar um pezinho adequado, né? O jogo tá muito leve. O jogo tá muito leve, mas tudo bem. Então, fundamental aqui. Postura correta. Já começa com a postura correta. A perna afastada adequadamente. O joelho posicionado também parado. Então, aqui, ó. A postura começa nas pernas, tá? A perna encaixada lateralmente. As costas totalmente planas aqui. E fazendo a extensão do ombro. Nós puxamos isso para trás, gente. Não é para cima. Vai lá, Diogão. Ó. Olha o movimento na extensão do ombro. A flexão do cotovelo, sim, mas aqui, ó, o fundamental é o movimento diagonal. A flexão aqui do cotovelo com a extensão do ombro. Ótimo. Repara, dá uma olhadinha aqui, como o músculo, o grande dorsal do Diogão está trabalhando, está bem ativado, ó. Alonga, lembra? A origem da inserção, o afastamento, ó. Alongou, alonga bem, ó. Solta a escápula, ativa a escápula e puxa. Olha que diferença referente aos erros que ele cometeu anteriormente. Essa é a maneira mais correta de se fazer. Mas para isso, excesso de sobrecarga não vai trabalhar. Sabemos que para hipertrofia é fundamental a sobrecarga, né, Diogão? Exatamente. Ainda tem uma coisa que a galera às vezes confunde. Tem muita gente que produz material e acaba sendo muito incisivo, né? Muito afirmativo. Olha, você tem que chegar até a falha. Não, você não tem que chegar à falha. Então não existe certo ou errado. Depende da fase da periodização que você está. Mas, independente da fase, é bom conciliar técnica e carga. E óbvio, você com a sua postura adequada, você pode sim ficar um pouquinho aquém de movimentos, fazendo movimentos com uma velocidade de contração não tão adequada, por excesso de sobrecarga que é fundamental no trabalho de base, utilizar aí até um movimento elástico dentro de um trabalho de base, beleza. Agora, postura inadequada, nunca, nunca. Fazer aqui a remada camelo, como o Diogão falou, por conta da corcunda, nunca. Utilizar um monte de articulações para fazer um exercício que é necessário fazer extensão do ombro, nunca. Agora, velocidade de contração está fora do que, entre aspas, deveria ser correto, com excesso de sobrecarga no trabalho de base? Ok. Movimento elástico por conta da sobrecarga? Também ok. Tudo isso, como ele disse, dependendo da fase da periodização. E no trabalho de base, podemos fazer isso sim. Postura correta, sim. Lembrando, né, que hoje em dia tem muito essa coisa assim, porque o atleta lá tal ele faz torto, mas ele chegou a ser o Olímpia, né? Então, gente, o que o Ciro está fazendo é produzir conteúdo informativo. Ele está ensinando como fazer corretamente. Depois de aprender como fazer corretamente, se você tiver estrutura e força muscular para fazer variação de exercício, aí é diferente. Então, o indivíduo treinado, ele faz variação de exercício. O indivíduo que ainda está numa fase de iniciante ou até mesmo intermediário, ele tem que seguir a cartilha. Não tem que inventar a história de querer seguir o que o atleta de fisiculturismo profissional faz, porque o atleta de fisiculturismo profissional tem uma condição física muito mais avançada. Então, esse inventar moda para o atleta de fisiculturismo é uma necessidade. Para nós, réis mortais, é seguir a cartilha. Não tem erro. E muita gente, nós principalmente, viemos da escola de entender que Ron Coleman, ou Ronnie Coleman, falado aqui normalmente, fazia tudo errado e era gigante. Ok. Tem fundamento? Tem. Só que se ele fizesse certo, talvez não, com certeza, ele não estaria numa cadeira de roda. O tamanho talvez fosse o mesmo. Ele fazendo certo ou errado, o tamanho dele talvez fosse o mesmo. Mas ele poderia estar saudável e não, hoje, infelizmente, lesionado numa cadeira de roda. E vocês que querem acompanhar aí, vocês que são aficionados pelo fisiculturismo, vê o Nick Walker treinando com muita sobrecarga e com primazia de movimento. Aí você fala, nossa, mas o cara tá treinando com tudo isso de carga. Mas faz perfeito, não precisa fazer errado. Certo? É isso aí. O que a galera deve fazer? Deixar o like, se inscrever no canal e mandar um oi pra mim. E elogiar o Nutri. Elogiar o Nutri. Valeu. Valeu, Diogão.